Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família. Mais uma vez estou aqui para trazer as Sagradas Escrituras, para que você possa tirar tempo das Sagradas Escrituras, para que você possa aprender, preparar-se, porque dias muito difíceis estão aqui. Já está acontecendo uma guerra civil contra os judeus, uma coisa séria, e as Sagradas Escrituras dizem que vai haver perseguição. Primeiro está começando pelos judeus, mas depois vai chegar ao cristianismo, etc, etc. Aliás, eles dizem que esta guerra que está acontecendo na Palestina é por causa dos judeus. Isto é uma bola de neve, como eu já disse, isso não vai parar, infelizmente. Eu hoje vou falar acerca de Mateus 17. Vocês sabem que todos os dias de manhã eu tiro o primeiro tempo para ler as Sagradas Escrituras, meditar, para que o Espírito Santo possa me revelar coisas maravilhosas. Quero dizer a vocês que aqui nós vamos aprender algo maravilhoso. Eu vou orar ao Altíssimo, vou pôr aqui as Sagradas Escrituras para que a gente possa ler juntos. Então eu vou primeiro orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu nome. Obrigado, Pai Santo, por mais um dia que estou tirando aqui para falar de Ti, das Tuas grandezas, para compartilhar esta informação com os nossos irmãos e que eles possam também tirar tempo do seu tempo para passar contigo, Senhor. Que dias muito difíceis vão vir, nós precisamos estar preparados, Senhor. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor para Ti, em nome de Arroxo e Yeshua HaMashiach, eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos, venham-te mostrar aqui Mateus 17. Vamos então ver aqui, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduzia em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Eu vou ler tudo e depois vou explicar a vocês aqui. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, e escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram medo, grande medo. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos, não tenhas medo. E erguendo os seus olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu e disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, assim eles também, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximando-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Isto aqui é que é a parte, portanto, esta parte aqui para ser, meu irmão, já é muito importante e é muito profunda. Essa aparição de Moisés e Elias, etc. Mas o meu foco vai ser a parte aqui em baixo. Quando chegaram à multidão, aproximando-se dele um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque é verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum.
Ok, aqui, portanto, depois tem mais qualquer coisa, mas tem mais qualquer coisa importante. Tudo é importante, mas o meu foco vai ser esta, como é que é dizer, esta criança que era lunática, estava endemoniada. Diz aqui assim, meus irmãos, vejam só que coisa maravilhosa que diz aqui. Diz assim, e quando chegaram à multidão, portanto, estava Jesus, Pedro, João, como está aqui em cima, Pedro, Tiago e João, os três no monte. Depois, o Salvador da humanidade transformou-se ali. Diz que o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e seu rosto resplandeceu, as suas vestes, ok. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Ora, meus irmãos, há pessoas que dizem, como é que os mortos podem vir? Eu quero que você saiba que Elias não morreu. Elias foi trasladado. Moisés também, porque nunca encontraram o corpo de Moisés. Isto são mistérios que na nossa mente não cabem, meus irmãos. Mas, como eu já disse, hoje o meu foco não é falando sobre isso, até porque eu tinha que passar mais um tempo a aprofundar-me mais, porque eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu venho aqui falar perante vocês. Eu quero que vocês vejam, é isto que está aqui, porque foi isso que me chamou mais atenção quando eu estava lendo as Sagradas Escrituras. Diz assim, e quando chegaram à multidão, portanto, ele estava ali em cima, acabaram de vir para baixo de Jesus, Moisés e Elias desapareceu, Pedro também viu, mas os outros, Moisés e Elias, portanto, eles vieram, mas não foi só Jesus que viu, os discípulos também viram, e depois desceram, e então diz assim, e quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, o que é que podemos ver aqui? Podemos ver aqui que este homem era um homem fiel a Deus. Presta atenção, irmãos, porque eu vou dizer aqui é muito importante, muito importante, muito importante. Porque há pessoas que pensam, as criancinhas nunca são, como é que é dizer, nunca vão ser, nunca um demônio vai entrar no corpo delas, porque elas são santinhas, porque elas são irmãos. Vejam só o que é que está. Um pai, fiel a Deus, que tem um filho endemoniado. Como é que, um menino, ainda diz ali que é um menino, aqui está, olha, e desde aquela hora o menino será uma criança numa casa, digamos, cristã, é que o pai é fiel a Deus, o pai já tinha ido com esta criança aos discípulos, os discípulos não conseguiram curar aquela criança e vieram com esta criança, portanto, ao nosso Salvador. Meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que nós temos uma grande responsabilidade de orar piamente, severamente, sobre os nossos filhos, porque nos dias que estamos atravessando, a gente vê tanta criança agir de uma maneira fora de normal, mas na nossa mente, a minha criança não pode ser possuída pelo diabo, como é? Isso é uma criança inocente, como é que vai ser? A palavra de Deus nos ensina que sim, e vai dizer mais ainda, um pai fiel a Deus, um pai que pegou no seu filho, foi levar aos discípulos, viu que os discípulos não conseguiram expulsá-lo, feita com Jesus, quer dizer, o pai estava fazendo o melhor que podia para salvar a criança. E uma criança criada numa casa em que, como eu já disse, o pai era um homem fervoroso. Olha, ajoelhou-se, diz que olha, ajoelhou-se, diz aqui. E, ok. Quando chegaram à multidão, aproximando-se um homem, pondo-se de joelhos. Olha, era um homem humilde, um homem pondo-se de joelhos. E eu quero ressaltar aqui que o que estava dentro do filho não era um diabo qualquer, era uma casta de demônios. Uma coisa fora de normal, que pegava nesta criança, jogava-lhe no fogo, jogava-lhe na água. Ele queria de todas as maneiras matar aquela criança. E então diz assim, e quando chegaram à multidão, aproximando-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Algumas bíblias dizem outro nome. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Quem é que o atira para o fogo? Não é o pai, não é a mãe. Ele cai no fogo e cai na água. Para quê? Para se afogar.
Você sabe quantas crianças estão morrendo nos dias de hoje? Quando eu digo crianças, falo em jovens, pessoas que estão se matando, pondo debaixo dos trens, afogando-se na água, tomando drogas mesmo para se matarem. O que é que está dentro daquela criatura? E dizem que muitas vezes cai na água e muitas vezes cai no... E trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos vou sofrer? Trazei-me aqui. Meus irmãos, o pai trouxe a criança. Vocês pensam que Jesus pegou na criança, sai no meu nome, sai, como a gente vê nas igrejas, eles pegam na pessoa e a pessoa esperneia, e a pessoa grita, e eles levam ali tanto tempo. Diz ali assim, e até quando? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demónio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Incredulidade. Outra coisa interessante. Muito interessante. Como é que os discípulos são incrédulos? Aqui neste vídeo eu quero mostrar duas coisas. Primeiro é que uma criança, mesmo sendo criada num lar evangélico, ela pode sim ser possuída pelo demónio. Aliás, por muitos demónios, diz aqui é uma casta. E segundo, pessoas que estavam rodeando Cristo, olha, diz aqui que ele tinha descido, tinha descido, portanto diz aqui, quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pontos de joelhos, etc. Quem é que desceu? Quem é que vê? Estes tais, Pedro, João e Tiago, que estavam lá em cima com Jesus, que viram transformar-se, que viram Moisés e Elias, estes. E então diz aqui abaixo assim, então os discípulos aproximando-se de Jesus, quais discípulos? Aqueles que estavam ali, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, porque não podemos, nós, já estão falando, porque é que a gente não pudermos expulsá-lo? E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Que palavra de forte. Quer dizer que as pessoas que estão bem chegadas a Deus, às vezes também são incrédulos. Às vezes somos, irmãos. Há coisas que às vezes a gente diz, eu não posso fazer isso. Uma pessoa tão doente ou uma pessoa possuída, a gente diz, eu não posso. Eu vou orar, mas eu sei que isso não vai acontecer. Incredulidade. Diz aqui assim, porque é verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este mundo, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demónios, portanto aquela criança, aquele menino, estava possuído por uma casta de demónios, não se expulsa senão pela oração e jejum. Aqui está uma coisa muito importante nos dias de hoje, que quase ninguém quer fazer. Oração e jejum. Outra coisa importante, outro ponto importante desta passagem bíblica, nós precisamos fazer oração e jejum. Oração e jejum. Porquê? Porque nós vamos travar grandes batalhas neste mundo. Estamos travando, meus irmãos. Há tantos jovens que estão precisando de libertação. Libertação. Jovens que estão se revoltando contra os pais, contra a mãe, contra as crianças, matando crianças. Uma coisa séria que está acontecendo neste mundo, meus irmãos. Mas não pode ser, porque eles são cristãos. Aí está uma prova bem clara de que dentro das casas cristãs, criancinhas, meninos, criancinhas, eu não vou dizer bebés, mas talvez esteja aí uma criança, sei lá, com uns 4, 5 anos, ou talvez menos, não sei, possuída com uma casta especial, uma casta de demónios. Porque é que as pessoas não conseguem libertar aquela criança? Primeiro, pela incredulidade, porque as pessoas não têm fé. E segundo, porque não fazem oração e jejum. O meu apelo de hoje é este. Nós vamos precisar sim, daqui para a frente, muito mais ainda, prepararmos-nos. Nós somos soldados, nós temos que nos preparar porque está havendo uma grande opressão do diabo nos dias de hoje. Temos que estar preparados, orando pelas nossas crianças, com fé. Diz aqui que mesmo se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse mundo, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível.
mas nós temos que ter fé e temos que passar tempo em oração e jejum. Se você quiser, leia o resto do capítulo. Aliás, leia as Sagradas Escrituras, eu vos incentivo, leia as Sagradas Escrituras, passem tempo na presença do Senhor, porque dias muito difíceis estão aqui, meus queridos irmãos. Eu devo deixar-vos por aqui, que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra. Ore pelos seus filhos, pelos seus netinhos, porque o diabo está à solta e ele quer infiltrar-se no corpo das nossas crianças e dos adultos, porque a palavra do Senhor está cheia de passagens bíblicas. Aliás, o diabo gosta de se enfiar nas pessoas, nos animais, portanto, aqueles porcos, o diabo estava num homem, que estava no cemitério, que estava se cortando, o gadareno, e depois eles pediram autorização para entrarem no corpo dos porcos. E então eles entraram e os porcos despinharam-se. Portanto, o diabo, ele não se enfia, não é só em adultos, em crianças, em pessoas, mas também em animais e em casas. Vocês lembram-se daquela passagem bíblica que diz que a casa estava limpa e depois entrou 7 demônios mais fortes do que aquele que tinha saído. Só o diabo não está medindo tréguas. Nós já que estamos desleixando com incredulidade muitas vezes, desleixando, por isso é que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão. Meus queridos irmãos, vou-vos deixar por aqui, que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra, arregassem as mangas e toca a orar, a jejuar e a trabalhar na obra do Senhor.